Olá pessoal, boa noite. Desculpa aí a demora, mas a internet hoje aqui tá daquele jeito. Bem-vindos. Hoje eu custei entrar aqui porque a internet estava com problema, dando aqui o tempo todo que não estava conectando, mas conseguimos. Deixa eu ir saudando o pessoal que está chegando. Olá, Noêmia, Toninho, bem-vindos. Ana Chiurco, Ana Kelly Chiurco, bem-vindo, bem-vinda, desculpa. Arnaldo, bem-vindo. Olá, olá, José Carlos, Maristela. Fala, Bruno. Legal ter você aqui com a gente. Oi, Andréia. Obrigado, filha. Ok. Olá, Ruth. Isso aí, Bruno, tamo junto. Fala, Samuel, bem-vindos. Quem mais chegou por aí? Alba, bem-vinda, Alba. Márcia, olá, Márcia, bem-vinda. Estamos começando uma nova semana, com a graça de Deus. Espero que o final de semana de vocês tenha sido muito especial. Nosso encontro de ontem, se você participou, espero que tenha sido muito bom para a sua vida. A última live, a live da sexta-feira passada, até agora eu não consegui, eu tentei salvar aqui no feed de notícias, né, do nosso Instagram, mas não foi salvo, eu não sei por que motivo, e eu estou tentando carregar até agora e não consegui, mas ela está disponível lá no meu canal da Plataforma do Reino no YouTube, ok? Esse negócio é meio estranho, às vezes consegue salvar aqui com facilidade, às vezes não salva, sei lá, coisas da tecnologia, né? Mas se você não assistiu da sexta passada, você tem chance de assistir, ok? No YouTube, não no canal da igreja, no meu canal, Plataforma do Reino, você consegue assistir lá, ok? Olá, Horácio, bem-vindo, bem-vinda, Antônia. Quem mais entrou aí? Léo, bem-vindo. Muito bom ter cada um de vocês aqui, muito bom começarmos a semana juntos. Olha, minha irmãzinha caçula está aqui. Olá, Roberta, muito bem-vinda. Fala, Serginho, bem-vindo, cara, beleza? Ei, Roberta, manda um abraço pro Gilberto, beijo nas meninas. Estamos aí nessa última semana, eu acabei não contando as semanas corretamente, não estava programando que fosse assim, mas acabou ficando bem legal essa última semana aqui, que essa semana aqui nós vamos encerrar o livro de Atos, né? Nós vamos conseguir fechar certinho na sexta-feira, vamos estar com a graça de Deus vendo Atos 28, então foi bem bacana, né, essa experiência de vocês, né, essa experiência com vocês, fazendo a leitura do livro de Atos. Se você entrou e se você está assistindo essa live hoje, fique sabendo que
todas elas, ou pelo menos a maioria delas, você tem chance de assistir aqui no nosso próprio feed de notícia, através indo ao IGTV, né? Algumas delas, e você tem a maioria delas no meu canal lá no YouTube, Plataforma do Reino. Você pode assistir também as demais lives e tendo uma visão panorâmica geral do livro de Atos. É isso aí, Samuel. É um orgulho a gente ter o Serginho Neto aqui direto, bem bacana. Ele é cadeira cativa aqui, viu? Não falta, muito raro ele faltar, isso é muito bacana. Janaíne, bem-vinda. Eu pensei aí em arriscar novamente, qualquer dia desses, colocar um fundinho musical para ver se a turma já esqueceu de ficar barrando a gente por causa do fundo musical. Mas não sei se a gente arrisca, se a gente não arrisca. Com fundinho musical é mais gostoso, não é? Mas beleza. Ana Rios, bem-vinda, Ana, muito bem-vindo. Olha, outro aluno meu aí, Tafarel, bem-vindo, cara. Muito bom ter você aqui com a gente. Olha aí o Tafarel. Olá, Hélida, bem-vinda, Dinha. A Dinha é quem está por detrás desse codinome Desperta Débora Nacional. Olá, Oswaldo, bem-vindo. Muito bom ter alguns dos meus alunos aqui do seminário. Ok, vamos orar. Começamos um pouquinho atrasado porque a minha internet aqui hoje estava travando, ela não estava dando acesso. Toda vez eu tentava entrar aqui, ela dava que não estava sem internet. Na verdade não estava, não sei porque o celular faz isso de vez em quando, mas tudo bem. Vamos orar juntos? Vamos orar começando a nossa semana. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer. Abba, santo, santo, santo é o teu nome. Toda a terra está cheia da tua glória. Obrigado pela tua imensa bondade. O Senhor é um Deus bom, o tempo todo está com a sua misericórdia, a sua graça estendida para com nossas vidas. Obrigado porque podemos ser acolhidos por ti em momentos como esse que nós estamos vivendo. Obrigado porque a tua palavra nos revela a realidade da história. Aquilo que os jornais não mostram, aquilo que os repórteres não manipulam, aquilo que os governadores do mundo desconhecem. A tua palavra nos diz que o Senhor revela aqueles que o temem, aqueles que te amam, Senhor. Temos um conhecimento a respeito da realidade que poucos têm. Mesmo muitos daqueles que são cristãos, às vezes se deixam pautar mais por aquilo que as circunstâncias apontam, aquilo que a história diz, do que aquilo que a tua palavra nos revela a respeito da história. Louvado sejas o Senhor, porque o Senhor está em ação, toda a terra está cheia da sua glória, o Senhor está levando adiante o poder da tua palavra, o teu reino está avançando, destruindo toda e qualquer realidade que se opõe ao teu governo amoroso. O Senhor está conduzindo toda a história para que ela tenha o desfecho final, quando um novo céu e uma nova terra se manifestarão através do governo de justiça do teu Filho. Justiça essa que foi estabelecida por ele através da sua morte na cruz e aplicada a nós quando reconhecemos a nossa rebelião, quando reconhecemos a nossa rebeldia e nos submetemos ao teu governo amoroso. Senhor, obrigado porque o centro da história não é o ser humano. Enquanto nós ouvimos hoje muitos analistas, muitos pensadores, filósofos, psicólogos, psiquiatras e tantos outros falando a respeito
do ser humano como o centro, como aquele que está no centro de todas as coisas, como o antropocentrismo ou neo-antropocentrismo está sobressaindo, Senhor, trazendo tudo na história para a centralidade do ser humano. Nós sabemos, ó Deus, que o centro de tudo é Jesus, o centro de tudo é o Senhor. Não somos nós, não tem a ver conosco. A história não é sobre nós, a história é sobre Jesus, a história é sobre aquilo que o Senhor está fazendo nele, através dele, por ele. Louvado sejas o teu nome por isso, Senhor. Abre os nossos olhos, ajuda-nos a perceber isso, ajuda-nos, ó Senhor, a confiar naquilo que é a narrativa, aquilo que é a cosmovisão revelada pela tua palavra, Senhor. Não aquilo que nos é direcionado, Deus, por analistas, mas aquilo que nos é revelado pelo teu Espírito na tua palavra, Senhor. Abba, nós somos teus filhos e filhas, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou e o Senhor agora nos envia para os teus negócios, para a tua vinha, para o teu campo que está branco para a ceifa. Abre os nossos olhos, Espírito Santo de Deus, encha-nos com o teu poder, encha-nos com a tua presença, com a convicção da realidade da ressurreição de Jesus, que possamos nos mover em amor, em misericórdia, em bondade, levando graça, levando alegria, levando da tua salvação, da tua cura, Senhor, para todos aqueles com os quais temos contato, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, mais Espírito Santo, mais de Ti. Precisamos de Ti. Precisamos do fluir do Senhor em nós, através de nós. Precisamos que o Senhor impregne na nossa mente, no nosso espírito, a revelação da Tua palavra. Não apenas como um conceito, não apenas como uma teoria, não apenas como um livro que trata a respeito de aspectos religiosos, mas como a revelação da verdade, da realidade do Senhor para a nossa vida. Espírito Santo, enche-nos. Enche-nos com a Tua presença, enche-nos com o Teu poder. Mais de Ti. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro aqui por cada pessoa que tem estado agora aqui com a gente nessa live, aqueles que já chegaram, aqueles que estão entrando, aqueles que estão chegando. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor estenda a sua mão de graça e de misericórdia sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um, sobre a família de cada um, em nome de Jesus. Renova a esperança, renova o amor, renova a fé. Em nome de Jesus, Tu és aquele que pode trazer segurança e estabilidade ao nosso coração, saúde às nossas emoções. A paz que excede todo entendimento, o Senhor nos prometeu, Jesus, que ela flua em nós. Senhor, eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor ordene aos Teus anjos para que eles estejam indo aos 4 cantos da terra, aos 4 cantos do nosso mundo, portando, Senhor, da Tua cura. Espírito Santo, move com o poder de cura do Senhor sobre a humanidade. Tenha misericórdia de nós. Liberta-nos, livra-nos, em nome de Jesus, dessa praga mortífera que esse vírus veio trazer e disseminar na humanidade. Senhor, nós não entendemos que uma pandemia, que um vírus seja enviado pelo Senhor, mas nós entendemos que isso é uma manifestação que vem como consequência da rebelião que desconectou toda a criação boa e perfeita do Senhor e que trouxe todo o caos para dentro da criação. E a criação reage a isso, Senhor. Entendemos que o Senhor soberanamente se utiliza de todas essas coisas para manifestar
a tua vontade e a tua direção e conduzir as coisas para o rumo que o Senhor tem programado no teu coração desde antes da fundação do mundo. Nada que aconteça, absolutamente nada que acontece, pode impedir a tua direção, a direção da história, os acontecimentos da história de conformidade com aquilo que está revelado a nós pelo teu coração, Pai. Nada pode impedir a volta do teu filho, nada pode impedir a salvação, nada pode impedir a libertação. Nada. Nada. Eu louvo o Senhor por isso. Eu bendigo o Senhor por isso. Enche o nosso coração dessa convicção, que como povo do Senhor, nós não sejamos tomados pela desesperança, pelo medo, também não sejamos tomados pela apatia ou pelo julgamento, mas que sejamos, ó Senhor amado, portadores da boa nova, portadores da boa notícia, que Jesus nos mandou, nos ordenou proclamar, nos ordenou pregar. O reino de Deus chegou, a ressurreição do teu Filho traz a nós a realidade de um novo tempo que foi iniciado pelo derramamento do teu Espírito sobre toda a carne, Senhor. Ah, Pai, precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Mais de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não podemos fazer absolutamente nada à parte de Ti, Jesus. Tu disseste, sem mim nada podeis fazer. Senhor, precisamos permanecer com a nossa vida ligada ao Senhor. Nosso coração guardado na intimidade do Teu coração. Ajuda-nos, Senhor. Ó, socorre-nos, Jesus, mais de Ti. Jesus, ajuda-nos. Jesus, ajuda-nos. Precisamos de Ti. Derrama sobre nós o óleo da Tua alegria, a unção da Tua alegria, a alegria de pertencermos ao Senhor, a alegria da Tua salvação. Restaura em nós a alegria da Tua salvação, Senhor. Espírito Santo, nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê intrepidez para proclamarmos a Tua palavra como nos cumpre fazer. E estende as Tuas mãos para realizar sinais e prodígios por nosso intermédio, confirmando as realidades do Teu reino entre nós. Em nome de Jesus, envia Tua cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas, em nome de Jesus, câncer se desfaça. Tumores sejam limpos do corpo das pessoas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esclerose múltipla se desfaça, em nome de Jesus. Seja detida agora na vida de pessoas. Espírito de enfermidade, nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Saúde emocional, em nome de Jesus. Libertação do medo agora, em nome de Jesus. Da escravidão, da ansiedade agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, leucemia se desfaça agora do corpo de pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda inflamação no nervo óptico da Luísa se desfaça em nome de Jesus. 100% da visão seja restaurada agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu coloco diante do Senhor a ansiedade, a necessidade do coração de cada pessoa aqui. Seja por si, seja por algum familiar, algum amigo.
Tu és o nosso socorro bem presente na tribulação, Senhor. Socorre-nos, ajuda-nos, levanta-te. Uma palavra tua, basta uma palavra tua, Senhor. Não precisa duas, uma palavra. A agitação do mar se aquieta, o vento cessa, uma palavra. Espírito Santo, libera sobre nós mais do teu poder. Traz um aumento da ativação de dons espirituais em nossas vidas, através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Toque agora, Senhor, em nome de Jesus. Em vidas, em pessoas, em nome de Jesus. Só o Senhor pode fazer. O Senhor não precisa de nós, o Senhor não está preso a nós, o Senhor não está preso a um prédio, o Senhor não está preso ao tempo. Em nome de Jesus. Age, Pai, nós te pedimos, age em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos também que Tu dilates o nosso coração em generosidade, em compaixão, em amor, para com as pessoas em necessidade material, em necessidade financeira, Senhor, nesse momento em suas vidas, por causa de toda essa situação gerada por essa questão do vírus, ó Senhor. Ó Pai, queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para abençoar a vida dessas pessoas. Senhor, o inverno está chegando, tantas pessoas, ó Senhor, precisam de auxílio, socorro, agasalho. Senhor, move o nosso coração, que nós não sejamos insensíveis às necessidades das pessoas, mas que cada um de nós aqui, dentro da nossa condição, dentro das nossas limitações, possamos suprir as necessidades das pessoas, ó Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, não faz sentido nenhum nós cantarmos, nós lermos a Tua palavra, nós falarmos a respeito da tua bondade, do Teu amor, se nós não agirmos de conformidade com todas essas realidades. Senhor, nós queremos ter uma vida de piedade que esteja alinhada com o Teu coração. Livra-nos da religiosidade, Senhor, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Pai. Eu preciso de Ti. Eis-me aqui, Senhor. Purifica o nosso coração. Purifica o nosso coração. Abre os nossos olhos. Dilata-nos em Teu amor. Em nome de Jesus. Aumente em nós a capacidade de Te perceber. Aumente em nós a capacidade de sermos sensíveis à Tua voz, ao Teu mover. Pai, Jesus nos ensinou, só podemos fazer aquilo que nós vemos o Senhor fazer. Não podemos fazer nada que o Senhor não esteja fazendo. O Senhor não é um complemento àquilo que nós estamos fazendo. O Senhor é o centro de tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós fazemos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Oh, amém. Se você entrou enquanto eu estava fazendo a oração, eu quero te dar as boas-vindas, ok? Eu não vou conseguir agora aqui ver o nome de todo mundo que entrou enquanto a gente estava orando, mas você é bem-vindo. É muito bom ter você aqui no meio da gente, ok? Conosco. Oh, estou vendo que o Iata está aí. Oh, muito bom, Iata. Bem-vindo, querido. Beijo nosso aí para todo o pessoal em São Tomé, ok? Ok, vamos lá. Tá aí, hoje é Atos, capítulo 24. Olá, Ian, boa noite. Boa noite, querido. Se vocês me derem boa noite, eu consigo dar boa noite de volta, ok? Porque aí eu consigo ver o nome de vocês, beleza. Mas vamos lá, Atos, capítulo 24. Nós terminamos na sexta-feira falando a respeito de Paulo ter sido
preso em Jerusalém e ele ter sido então levado para Cesareia, porque enviado por Cláudio Lísias, né, ao governador Félix, porque havia uma trama entre os judeus lá de Jerusalém para matarem o apóstolo Paulo, porque eles não estavam satisfeitos em ver o avanço do evangelho do reino acontecendo através do apóstolo Paulo no meio dos gentios. Os judeus estavam enciumados e eles estavam presos na perspectiva da tradição religiosa, e eles achavam de todas as formas que mesmo um judeu, mesmo um gentil se convertendo, ele deveria ser circuncidado e ele deveria guardar as tradições dos judeus. E os apóstolos em Jerusalém, juntamente com os líderes, os demais líderes, chegaram à conclusão que isso não precisaria ser feito com os gentios, mas aí então os judeus enciumados por verem, né, o apóstolo Paulo avançando com o reino, eles consideravam o apóstolo Paulo um traidor, né, do judaísmo, porque antes ele era alguém que ia às sinagogas com cartas para prender os cristãos, e agora ele estava fazendo com que a fé cristã avançasse. Então esses judeus, eles mentem a respeito do apóstolo Paulo, dizendo que ele estava ensinando os judeus da diáspora, de outras localidades, que eles deveriam abandonar a lei de Moisés, abandonar as práticas, né, judaicas, e eles deveriam agir como gentios, e Paulo nunca fez isso. O apóstolo Paulo sempre teve o cuidado de lutar apenas para que os gentios eles não assimilassem como parte do evangelho a cultura judaica, mas em nenhum momento no livro de Atos ou nas cartas de Paulo a gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo que os judeus deveriam deixar, os judeus que se tornaram cristãos deveriam deixar, né, a prática que era da cultura judaica deles. O apóstolo Paulo nunca fez isso, ok? Mas eles acusam o apóstolo Paulo assim, e eles veem o apóstolo Paulo na rua com Tito, e depois vem o apóstolo Paulo no templo lá em Jerusalém, e eles concluem que Paulo havia introduzido Tito no templo, e eles ficam todos alvoroçados, e aí cria-se uma grande celeuma, um grande problema lá. E aí o apóstolo Paulo quase é morto, e 40 judeus eles entram em pacto de anátema, de serem malditos de Deus se eles não conseguissem matar o apóstolo Paulo, e por isso isso chega aos ouvidos então do Cláudio Lísias, e o comandante Cláudio Lísias envia o apóstolo Paulo então para Cesareia para ser julgado por Félix, ok? Pelo governador Félix. E quando o apóstolo Paulo chega lá, ele fica então detido até que venha de Jerusalém os seus acusadores, e o texto nos diz aqui que quem vem, capítulo 24, verso 1, passados 5 dias, desceu a Cesareia o sumo sacerdote Ananias, juntamente com alguns líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram diante do governador seus protestos contra o apóstolo Paulo. Então, na verdade, quem vem para acusar o apóstolo Paulo não são aqueles judeus que haviam acusado Paulo lá em Jerusalém, mas quem vem é o sumo sacerdote Ananias, juntamente com alguns outros líderes que provavelmente também eram da seita dos saduceus, juntamente com um advogado. E aí você já viu, né? Trouxe advogado, com todo respeito aos advogados, né? Mas aqui esse advogado, ele vem para tentar acusar Paulo e convencer o apóstolo, o Lísias, de que, o Félix, melhor dizendo, de que o apóstolo Paulo era alguém que precisaria ser condenado. E aí ele vem com toda aquela fala, né, de advogado, que quer bajular e que quer convencer o governador. É interessante que eles fazem uma série de acusação aqui no capítulo 24 ao apóstolo Paulo, mas em nenhum momento eles apresentam qualquer tipo de prova contra o apóstolo Paulo, né? E isso, quando a gente lê esse texto dentro do cenário que a gente está vivendo hoje, a gente vê que as coisas não mudaram muito, né? Mesmo dentro do cenário da política, ou dentro do cenário da lei, aí que a gente vê no nosso país muitas e muitas vezes, e outros lugares também, não só no Brasil,
isso é muito feito, né? As acusações vêm, mas você não tem a apresentação de provas. No entanto, a fala contra a pessoa muitas e muitas vezes já é suficiente para causar algum dano, né, contra ela. Algo que eu acho bastante interessante aqui são as versões, né? Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Veja, as narrativas, né, que cada um apresenta da situação. Quando o Cláudio Lísias, né, que é o comandante, envia o apóstolo Paulo para Félix, ele escreve uma carta para Félix justificando por que ele envia o apóstolo Paulo para lá. E aí eu vou ler o verso 27 do capítulo 23 que a gente viu na semana passada. Olha o que ele diz na carta dele para o Félix, para o governador Félix. O comandante Lísias diz assim: este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando intervi a seu favor com as tropas e o livrei assim que soube que era um cidadão romano. Então essa é a versão do Lísias, que não é a versão dos fatos apresentada pelo Lísias, que não é uma versão verdadeira, ok? É a narrativa dele, porque se você ler o capítulo 23, você vai ver que o Lísias, na verdade, ele liberta, né, sim, o apóstolo Paulo, que estava lá no meio do tumulto, mas ele manda prender o apóstolo Paulo, e é Paulo quem diz que ele é um cidadão romano para o centurião, e aí o centurião vai informar o Lísias, e o Lísias vai ter uma conversa com Paulo, dizendo para ele: poxa, você é cidadão romano? E Paulo vai dizer para ele: sim, eu sou. Ele diz: nossa, mas como você conseguiu esse título? Na verdade, isso acontece lá no capítulo 22, né? Olha lá, então o comandante veio até Paulo, capítulo 22, verso 27, então o comandante veio até Paulo e questionou: dize-me, tu és cidadão romano? Ao que ele lhe afirmou: sou. Replicou-lhe o comandante aqui é o Lísias. Eu precisei pagar uma grande soma em dinheiro para adquirir o direito de ser cidadão. Retrucou-lhe Paulo: pois é, e eu, no entanto, tenho por direito de nascimento. Então o Lísias, ele fica sabendo que Paulo é um cidadão romano, e aí então que ele vai vai lidar com Paulo, tratar Paulo de uma maneira diferente. Mas quando ele escreve a carta para o governador, na narrativa dele, ele se apresenta como alguém que sabia que Paulo era um cidadão romano antes e vai salvar Paulo por conta disso, né? Esse homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando intervi a seu favor com a tropa e o livrei assim que soube que era um cidadão romano. Essa é a narrativa dele, mas não é a verdade, ok? E aí a gente tem, no capítulo 24, em contrapartida, a narrativa dos judeus, ok? Que estão sendo representados aqui por esse advogado chamado Tértulo. Olha só a narrativa dele. Verso 5, 24:5. Concluímos que este homem é um perturbador, porquanto promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Ele tentou até mesmo profanar o templo, mas nós o prendemos e era nosso desejo julgá-lo conforme os ditames da nossa lei. Entretanto, o comandante Lísias interveio e, usando de violência, o arrebatou das nossas mãos e ordenou que os queixosos viessem apresentar seus protestos diante de ti. Viu só como é outra narrativa, né? Isso é muito interessante. Então, na narrativa de Tértulo, eles dizem que eles prenderam Paulo, que eles queriam julgar o apóstolo Paulo de conformidade com a lei dos judeus, mas aí o comandante Lísias veio e violentamente o arrebatou das mãos dele. Mas o Lísias, quando escreve para o Félix, diz que Paulo estava no meio do tumulto e estava para ser trucidado, e ele foi lá e ele salvou Paulo. Então, narrativas, né? Não é bem comum dentro daquilo que a gente está vendo hoje no nosso país. Você liga a televisão e você ouve a narrativa que é feita pelos repórteres que são contra o governo, você ouve as narrativas nas redes sociais, porque essas não aparecem muito na televisão, daqueles grupos de pessoas que são pró-governo, narrativas. Você vai ter as narrativas de pessoas que entendem a pandemia de uma maneira, você vai ter a narrativa das pessoas que entendem a pandemia de outra maneira, e aí a gente se vê no meio dessa confusão toda e a gente diz assim: mas espera aí, meu Deus, que confusão, quem é que está falando a verdade, como é que é isso, como dá para a gente confiar, como dá para a gente acreditar? Mas é muito interessante você pegar esse texto da Bíblia, essa parte da Bíblia, e ler e ver que isso que a gente vê hoje não é novidade, não é algo novo,
ok? Essas realidades, elas acontecem, elas estão presentes na vida da humanidade ao longo de toda a história. Sabe por quê? Porque o ser humano é pecador, porque o ser humano rompeu com Deus, porque nós estamos rebelados, e o nós aqui eu estou falando da humanidade geral, ok? Eu não estou falando a respeito de você ou de mim especificamente, que já nos rendemos, já nos arrependemos, nos rendemos ao governo de Jesus, mas estou generalizando. Esse é o cenário da humanidade de forma geral. A humanidade está colocada debaixo de um processo de rebelião contra o Senhor. Então, muitas vezes a gente espera, veja, isso é muito importante você entender, meu querido e minha querida. Muitas vezes a gente espera das pessoas que elas tenham posicionamentos que estejam de conformidade com aquilo que é a verdade de Deus, mas elas não vão ter, porque elas não estão arrependidas, elas não estão dentro do reino de Deus. Então não adianta a gente ficar esperando que realidades do reino de Deus se manifestem através da vida de pessoas que não estão submissas ao governo do rei. Isso não vai acontecer. É trágico, é lamentável a gente ver pessoas que estão debaixo do governo do rei, que assumem ou que se dizem seguidores de Jesus, não agindo de conformidade com as realidades do reino de Deus. Mas é uma tolice da parte da gente ficarmos bravos, ficarmos esperneando, ficarmos guerreando, ficarmos cobrando das pessoas, dos sistemas, dos governos, das estruturas, ok? Um posicionamento que esteja de conformidade com a justiça do reino, porque a justiça do reino, ela foi estabelecida em Cristo Jesus. O reino de Deus é uma outra realidade, é uma realidade que está aqui, está em nós e se manifesta através de nós, e é uma realidade que confronta de forma direta toda a estrutura e todo o sistema de principados e potestades que exercem domínio nesse mundo através das estruturas de poder. Agora, eu fico muitas e muitas vezes vendo que cristãos brigando contra cristãos, se degradando contra cristão, porque eles estão esperando e estão defendendo um sistema que não tem nada a ver com a realidade do reino de Deus. Nós precisamos acordar, veja, as narrativas são assim, ok? Você vai ter pessoas defendendo a narrativa como o Félix fez, Ulisses fez com Félix. Você vai ter pessoas como Tértulo defendendo as narrativas que eles fizeram. Você vai ter, e hoje é assim, a gente ouve uma narrativa, a gente ouve outra narrativa. Quem é que está falando a verdade? Quem está dizendo a verdade? Veja, nenhum dos dois aqui estavam dizendo a verdade. Cada um estava apontando e apresentando a narrativa dentro do seu ângulo de interesse. E é isso que a gente vê presente. Isso é o que a gente vê presente ao longo de toda a história, isso é o que a gente vê presente em toda a estrutura e todo o sistema de governo. Não adianta você esperar que isso não seja assim. Não existe absolutamente ninguém dentro de sistemas e estruturas de governos humanos, ok? Que vão estar alinhados, 100% alinhados com o reino de Deus. Não vão estar, não existe isso. Por quê? Porque o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus vem contra todas essas realidades, ele vai contra todas essas realidades. Os valores do reino de Deus podem ser encontrados em um ou outro aspecto, mas eles não são representados por nenhum sistema de potestade e de domínio humano. Não é, e não adianta você ficar esperando que seja, porque isso não é assim e não vai ser assim. A palavra de Deus nos diz que o reino de Deus chegou, e o reino de Deus chegando, ele vem e ele destrói todo o poder e toda a potestade que exerce resistência ao governo de Jesus. Você precisa entender isso. A nossa agenda é outra. Como servos de Deus, como filhos de Deus, a nossa agenda é outra. A nossa agenda não é do governo. Veja, e talvez você diga assim, mas Ricardo, quer dizer que a gente não tem que se preocupar com a política, ou a gente não tem que se envolver com a política? Eu entendo que Deus chama cristãos, ele tem um chamado específico para cristãos agirem no meio da política. Então, esses que são chamados por Deus para serem ministros no meio da política, eles têm que exercer ali, eles têm que lutar pelas realidades do reino de Deus, mas o que eu estou dizendo é que nós, como cidadãos de uma forma geral, a nossa luta e a nossa bandeira não é por nenhum aspecto político. Eu sei que tem pessoas que discordam de mim com relação a isso, mas, sinceramente, eu não consigo ler as Escrituras e encontrar essa realidade sendo apresentada para mim nas Escrituras. Eu não consigo. Veja, o apóstolo Paulo, vamos começar por Jesus. Veja, quando Jesus nasce, as coisas estão acontecendo no mundo, a história está acontecendo no mundo, mas o centro da história não é aquilo que está sendo narrado.
O centro da história é aquilo que está sendo revelado para nós nas Escrituras. O centro da história não é aquilo que está acontecendo em Jerusalém. O centro da história é aquilo que está acontecendo em Belém. O centro da história não é aquilo que está sendo editado nos jornais de Roma. O centro da história é aquilo que os anjos estão dizendo para os pastores. Um menino vos nasceu. Um filho foi dado a vocês. Depois nós vemos o ministério de Jesus e a gente vê que o centro da história não é o poderio bélico de Roma, não é o avanço e a conquista do Império Romano. O centro da história é uma cruz. O centro da história é um túmulo vazio. O centro da história não são os personagens que a história apresenta para a gente, a história humana apresenta para a gente como heróis. O centro da história são pescadores, são cobradores de impostos, são ex-prostitutas. Essas pessoas são o centro da história. O centro da história é aquilo que acontece num cenáculo. O centro da história é aquilo que acontece com um fariseu que foi criado aos pés de Gamaliel e que ia perseguindo a igreja e que então se transforma no maior propagador da fé cristã do primeiro século entre os gentios. Essas são as personagens centrais da história. Então hoje nós precisamos acordar o centro da história. Meu querido e minha querida, entenda bem, por favor, eu espero que você não me julgue, ok? Como alguém insensível, mas eu quero dizer para você que o centro da história não são as milhares de pessoas que estão morrendo pela pandemia do coronavírus. O centro da história não é a tensão política que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos. O centro da história não é a briga do governador Dória e o movimento todo esquerdista do nosso país contra o movimento de direita nacionalista, chamem o nome que quiser chamar, do presidente Bolsonaro. O centro da história não é esse. O centro da história não são os prédios das nossas igrejas fechados. O centro da história não é a economia mundial que está abalada. O centro da história é Jesus Cristo. O centro da história é o Espírito Santo que foi derramado sobre um povo para fazer com que esse povo se levante como povo do reino de Deus na terra, como aqueles que são portadores da mensagem da salvação, da cura e da libertação. O centro da história é aquilo que Jesus Cristo está realizando, salvando, curando, libertando, transformando. As personagens centrais da história não são os políticos, não é o Supremo Tribunal Federal. As personagens centrais da história são pessoas como eu e você, seguidores de Jesus, que deveriam estar com o coração dilatado em amor, em bondade, em compaixão, tocando em pessoas enfermas, curando pessoas enfermas, libertando pessoas cativas do medo, socorrendo pessoas que estão necessitadas de alimento. O centro da história é você. Sou eu com a mensagem do Evangelho do Reino. Esse é o centro da história. Enquanto o mundo está acontecendo no primeiro século, coisas grandiosas estão sendo registradas que vão ser contadas nas escolas mais tarde. A Bíblia mostra para a gente que no centro da história há um judeu preso em Cesareia, chamado Paulo, que está fazendo com que a realidade do reino de Deus avance de uma forma extraordinária. Agora eu pergunto para você, qual livro de história dentro das nossas escolas nos falam a respeito do apóstolo Paulo, nos falam a respeito do apóstolo Pedro? Nem mesmo dentro das nossas igrejas, muitas e muitas vezes a gente tem falado mais deles. Tantas igrejas, tantos pastores, tantos pregadores falam mais do carnal, falam mais dos filósofos modernos que nós temos, mais a respeito daquilo que as pessoas, os sábios do presente século têm a nos dizer, do que aquilo que esses homens foram inspirados por Deus para nos dizer. Esse texto do capítulo 24 é muito interessante porque ele mostra para a gente tantas coisas que são tão parecidas com aquilo que a gente vive hoje. Veja, o apóstolo Paulo, ele se levanta e ele então apresenta a sua defesa diante de Félix, mostrando para o governador Félix que aqueles homens não tinham nenhuma prova contra ele, não tinha nenhuma argumentação contra ele, não tinham como sustentar os seus argumentos. Sabe o que o Félix faz? O Félix, ele manda o apóstolo Paulo
ficar preso com uma pena branda. Deixe-me ler. E aconteceu que Félix, tendo bom conhecimento, verso 22, aconteceu que Félix, tendo bom conhecimento do caminho, adiou o julgamento da causa, determinando: quando o comandante Lísias chegar aqui, decidirei a vossa questão. Então, ele sabe sobre o caminho. Se ele sabe sobre o caminho, tendo um bom conhecimento do caminho, se ele sabe sobre o caminho aqui é a expressão sobre Jesus Cristo, ele sabe as coisas a respeito de Jesus Cristo, ele sabe que Jesus Cristo foi morto, que Jesus Cristo ressuscitou, ele sabe sobre o avanço, ele sabe sobre essas coisas. E apesar dele saber sobre tudo isso, o que ele faz com Paulo? Ele o deixa preso, até que o Lísias chegue. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele queria dinheiro. Não é parecido com as coisas que a gente vê hoje nas nossas autoridades, nos nossos governos, nos nossos sistemas de justiça. Olha só, o verso 24 diz que, passados vários dias, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia, e ordenou que lhe trouxesse Paulo, e o enviou e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: basta por agora, podes retirar-se, em outra ocasião mais conveniente te mandarei chamar outra vez. Então ele chama Paulo, ele fica ouvindo Paulo falar, ele tem medo, mas ele não toma uma decisão favorável ao apóstolo Paulo. Por quê? Olha só o verso 26. Ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum suborno e por isso o convocava para frequentes conversas. Um governador, o que ele queria? Suborno. O que ele queria? Dinheiro. É diferente do que a gente vê hoje. É diferente do que a gente vê em alguns governadores do nosso país hoje. É diferente daquilo que a gente vê em alguns políticos no nosso país hoje. Não é. Não é. A gente diz: o Brasil. Não é o Brasil, é a humanidade. É a humanidade. Não é só o Brasil, é a humanidade. O erro básico que as pessoas não reconhecem chama-se pecado original, chama-se rebelião. Quando o ser humano não reconhece que existe um Deus que criou um mundo bom e perfeito e nos criou a sua imagem e semelhança, e por isso ele tem autoridade de governo sobre a nossa vida. E quando a humanidade não reconhece que nós nos rebelamos contra o governo amoroso desse Deus, e a consequência da nossa rebelião é o caos instaurado nas relações, nos sistemas existentes, na própria natureza, a gente tem um gap para compreender tudo o que acontece ao nosso redor. E a gente fica achando que isso tem a ver com a cultura das pessoas. Não, isso tem a ver com a rebelião humana. E aí o apóstolo Paulo, diz o texto, fica preso por 2 anos. Olha só, verso 27. E assim passaram-se 2 anos, quando Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, como ele desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo encarcerado. Olha só, outro interesse. A gente não vive vendo isso dentro da nossa política. As pessoas fazem conchavos, elas querem manter o interesse de uns ou de outros, agradar uns ou outros, e abre mão da justiça. É isso que Félix faz com Paulo. Então, o que eu quero mostrar aqui para nós, para você, na nossa live de hoje, é que, como seguidores de Jesus, nós precisamos estar preparados para lidar com a justiça do reino que vive em nós, inseridos dentro de um sistema do presente século, da presente era má, marcado pela injustiça. Isso não é assim no Brasil, isso não é assim hoje, isso já era assim lá no 1º século, era assim com o apóstolo Paulo. Se você for mais para trás na história, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que isso também era assim no Antigo Testamento. Então, por favor, as Escrituras dizem: maldito o homem que confia no outro homem, faz do seu braço o seu libertador. Nós somos seguidores de Jesus, nós não devemos confiar num sistema humano, seja ele capitalista, seja ele socialista, seja ele marxista. Nós não devemos confiar em nenhum sistema humano, porque todo sistema humano é humanista.
Como seguidores de Jesus, nós somos transferidos para a realidade do reino de Deus, e o reino de Deus atropela todos esses sistemas. O reino de Deus confronta todos esses sistemas. Nós precisamos entender que nós devemos saber lidar com todas essas realidades, mas elas não são as realidades que regem a nossa vida. E porque elas não são, nós podemos ficar numa situação como o apóstolo Paulo, preso por 2 anos, porque há interesses outros. Eu não quero desanimar você, eu quero animar você, eu quero colocar esperança no seu coração, mas eu quero que a esperança no seu coração esteja colocada no lugar certo. A sua esperança precisa estar depositada em Jesus, a sua esperança precisa estar depositada no reino de Deus, na missão do reino, na esperança da que nós aguardamos, da vida eterna que vai chegar, e essa vida eterna que está em nós e que nós manifestamos. Se você está depositando a sua esperança num sistema político, num sistema de estruturas humanas, num retorno, ok, da nossa vida, à economia, ao dia a dia normal, eu quero dizer para você que você está depositando a sua confiança no lugar errado. Não é a política que vai nos salvar, não é a estrutura econômica que vai nos salvar, não é o retorno para uma vida normal que vai nos salvar. O que vai nos salvar já nos foi dado, já nos foi oferecido, nos foi dado através da morte de Jesus na cruz, nos foi dado através da sua ressurreição, nos foi dado através do derramamento do seu Espírito. Nós vivemos no reino de Deus, Ele é a nossa plataforma, Ele é uma outra realidade na qual nós estamos inseridos e através da qual a gente deve manifestar para o mundo ao nosso redor. A nossa vida precisa dizer para os outros: há uma outra realidade, de tal maneira que se elas não acreditam nisso, elas fiquem com medo disso, como aconteceu com Félix. Félix ficou aterrorizado, amedrontado com a mensagem do evangelho do reino. Que o Senhor possa dar a mim e a você tamanha convicção a respeito de quem Ele é e a respeito do que Ele está fazendo na história, que a gente não fique amedrontado, que como o apóstolo Paulo a gente tenha a convicção e a coragem de se manter fiéis ao Evangelho, sem negociá-lo, sem aceitar suborno, porque aquilo que Ele nos deu é mais valioso do que qualquer outra realidade que possa ser oferecida a nós. Que o Espírito Santo de Deus incendeie você com o fogo dele. Incendeie a igreja com o fogo dele. E que a gente incendeie o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. O Senhor acabou me dando aqui uma palavra hoje à tarde mais profética, né? Que Deus abençoe você. Que Ele gere ânimo no seu coração. Amém. É isso aí. Amém. Amém. Aqueles que entraram enquanto eu estava falando, eu não vou conseguir ver aqui todos que entraram, mas eu quero dar as boas-vindas para você também, ok? Você que entrou enquanto eu estava compartilhando aqui, Deus abençoe a sua vida, foi muito bom ter você com a gente aqui. Eu vou tentar, ok? Porque a última eu não consegui, mas eu vou tentar que a live aqui fique salva, ok? No nosso feed aqui do IG, do Instagram, onde você consegue ver no IG TV, e você que entrou depois, você pode assistir toda a live, ok? Aí, ou então, você pode tentar entrar no meu canal no YouTube, Plataforma do Reino, porque as lives, elas são colocadas lá também, tá bom? Deus abençoe você, muito bom começar a semana com você, vamos juntos ao longo de toda essa semana, ok? Até sexta aí a gente vai terminar o livro de Atos dos Apóstolos
Vai ser um tempo realmente muito, muito, muito especial, ok? Deus abençoe você, beijo no seu coração, uma boa noite de descanso e um dia abençoado pelo Senhor amanhã. Até amanhã às 6 horas da tarde.